Olá, olá meninos e meninas do oitavo ano, e aí, vamos lá então à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malher. Bom, nós estamos estudando os tipos de predicado, né? Hoje nós vamos então corrigir um pequeno exercício que eu deixei para vocês, né? Aqui somente com uma questão e três então exercícios para vocês responderem, né? Então vamos lá, nós temos aqui então: o aluno estudioso conquistará muitas vitórias. O que nós temos de fazer com essa frase? Identificar e classificar o predicado, tá? Então vamos identificar o predicado. Você coloca o que ou quem antes do verbo e então você achará o sujeito. Conquistará é o verbo. Temos de identificar o verbo. Então, quem é que conquistará muitas vitórias? O aluno estudioso. Então, achamos o sujeito. Beleza, mas nós queremos o predicado. O que não é sujeito é predicado. Então, temos aqui o predicado. Conquistará muitas vitórias. Bom, e agora nós vamos, então, classificar o predicado conforme a identificação que nós fizemos dele. Então, olha só. Nós temos aqui: conquistará muitas vitórias. Existe algum nome no predicado que se refere ao sujeito? Não. Conquistará o quê? Muitas vitórias. Esse muitas vitórias se liga ao verbo e não ao sujeito. Se não se liga ao sujeito, este verbo não é de ligação, tá? E não é um verbo de ação com uma palavra que se liga ao sujeito, que seria o predicado verbo nominal. Então aqui nós temos o quê? Um predicado simplesmente predicado verbal. Porque o núcleo do predicado é o verbo transitivo. Vamos colocar o verbo significativo transitivo direto. Está aí. O núcleo do predicado verbal, então, vai ser, ou vão ser, na verdade, né? Os núcleos. O predicado verbal que vai ter como núcleo o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, ou então o verbo bitransitivo, ou então o verbo intransitivo. Aqui nós temos o transitivo direto, tá? Agora vamos para a B aqui. O homem é um ser racional. Então vamos achar o predicado. Procure um verbo e coloque o que ou quem antes. Quem é um ser racional? Tá? Na verdade é sempre. Tá? Sempre, que está no exercício de vocês, não é? Acho que é isso aí. O homem sempre é um ser racional. Então, quem é sempre um ser racional? O homem. Achamos o sujeito, tá? Então, o restante é predicado. Tá aqui. Sempre é um ser racional. Tá aí. Então, o predicado está aqui. Vamos ver se o verbo se liga ao sujeito. Vamos lá, então. O homem é. Tem sentido? O verbo que expressa alguma informação importante ao sujeito? Não. Então, o que o homem é? É um ser racional. Sempre é um ser racional. Então, o fato dele ser um ser racional significa que o verbo só está ligando, tá, o sujeito a essa característica. Então o verbo não é o mais importante aqui. É essa característica, representada por um nome, né? Ser racional. Então, este verbo aqui é o chamado verbo de ligação. Quando o verbo de ligação é o verbo, então, ali no predicado, ele não é o núcleo do predicado. Vai ser sim um nome, tá? Que se refere ao sujeito. Que nós vamos dar o nome a ele, tá? É o predicativo do sujeito. Desde já vou colocar aqui para vocês. Eu só pedi para identificar, mas eu vou dar uma resposta mais completa, tá? Então, qual é o núcleo do predicado? Né? Identifique e classifique. Ó. Predicado nominal. Nem pedi para achar o núcleo, não, tá? Nominal. Somente isso. Porque nós ainda não estudamos todas as informações importantes sobre a classificação do predicado. Então, predicado nominal. Ó, tem como núcleo o nome ser racional, que é classificado
como predicativo, isso nós já estudamos, do sujeito. Então, essa palavra ser racional é o predicativo do sujeito. O verbo só liga essa característica ao sujeito. Este verbo, o verbo de ligação, tem a função de atribuir uma característica ao sujeito. Por isso que ele não é a palavra mais importante do predicado nominal, tá? Então, beleza. Então, temos aqui, tem como núcleo o nome ser racional, que é classificado como predicativo do sujeito. O verbo tem a função de atribuir uma característica ao sujeito e é classificado como verbo de ligação, não sendo o núcleo do sujeito, do predicado, aliás. Beleza. Então está aí uma resposta bem completa. Ou seja, para você ter um predicado nominal, você precisa de um sujeito predicado nominal. Vou colocar aqui. É igual a... Eita, nós. Estou fazendo bagunça aqui. Tá aqui. Nominal é igual a um sujeito mais verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, não do jumento, tá? Então, só predicado nominal vai ter essa, no caso, a estrutura. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá bom? Então, é isso aí. Aqui vai ser um predicado verbal. Pode ser por exemplo, sujeito mais verbo significativo mais um adjunto adverbial ou mais um objeto direto ou mais um objeto indireto, tá? Posso colocar isso aqui também depois, tá? Vamos lá, podemos até fazer isso agora. Olha só. Predicado verbal vai ser igual a sujeito mais verbo significativo, que pode ser então um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo bitransitivo ou um verbo, aliás, um verbo intransitivo, tá? Aliás, que aí nós vamos ver o que pode vir depois do verbo. Então, deixe-me copiar e colar isso aqui. Então, mais um objeto direto, mais um objeto indireto, ou seja, este verbo significativo vai ser um verbo transitivo direto, este aqui vai ser um verbo transitivo indireto, mais mais objeto direto, indireto, ou seja, esse verbo aqui vai ser verbo bitransitivo. Ou então pode ser um verbo sujeito mais um verbo significativo, ponto, só isso, ou um sujeito mais um verbo significativo mais um adjunto adverbial, certo? Porque o verbo intransitivo aqui não precisa de complemento, e aqui um verbo intransitivo com adjunto adverbial, que não é um complemento. Pode ser também que apareça aqui um adjunto adverbial, tá? Mais um adjunto adverbial, mais um adjunto adverbial, mais um adjunto adverbial. Pode ser que sim, tá? Aí eu teria que colocar mais 3 ainda aqui. O sujeito mais o verbo significativo, mais um objeto direto, mais um adjunto adverbial. E aí vai. Na mesma situação aqui no caso, nessa segunda e na terceira, tá? Bom, lembrando que o sujeito aqui não faz parte do predicado, né? É só para vocês entenderem, tá bom?
Então, beleza. Agora vamos para a última questão. O trabalhador chega cansado todos os dias à sua casa. Vamos ver qual é o predicado? Vamos achar o verbo chegar. Então, quem chega cansado todos os dias à sua casa? O trabalhador. Então, o trabalhador é o sujeito. O que não é sujeito é predicado. Está aqui, o predicado. Vamos classificar então o predicado? Olha só, o trabalhador chega à sua casa. Ou todos os dias à sua casa. O trabalhador chega todos os dias à sua casa. Então, nós temos aqui alguma palavra que se liga ao sujeito? Não, ele chega. Quando? Todos os dias à sua casa. E, todos os dias, né? E aonde? À sua casa. Então, nós temos adjuntos adverbiais aqui que se ligam ao verbo e não ao núcleo do sujeito. Se não se ligam ao núcleo do sujeito, esse predicado é verbal. Então, vamos lá, olha só. Predicado verbal, tá? Predicado verbal, beleza. E aí nós temos a palavra cansado aqui, né? Não podemos deixar ela de lado, né? O trabalhador chega cansado todos os dias à sua casa. Então eu havia eliminado essa palavra cansado, porque essa palavra cansado se refere a trabalhador. Então, quando você tem uma palavra no predicado que se refere ao sujeito, é porque ela em si é um predicado nominal. Então aqui, na verdade, eu não deixei, vocês poderiam fazer na mesma linha, mas era bom se eu fizesse assim, mas eu, né, simplesmente daria a, vamos dizer, dica, né, de qual seria a classificação do predicado. E aí nós temos também um predicado nominal. Ou seja, nós temos dois predicados, tá? No caso aqui, referentes a esse sujeito, tá? Então, predicado nominal. Cansado. Pronto. Então, nós temos um predicado verbal e um predicado nominal. E aí, então, nós temos um predicado verbo nominal, que vai ser, então, chega cansado todos os dias, tá? Que é o predicado em si. Aqui nós teremos o predicado nominal em vermelho, tá? E o predicado verbal, né, na cor automática. Ou seja, por que nós temos um predicado nominal? Porque, olha só, quem é que chega cansado? O trabalhador. O trabalhador, então, ele está cansado, certo? É como se houvesse um verbo aqui de ligação que está, então, escondido, né, subentendido. O trabalhador está cansado. Este cansado é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal. Podemos colocar aqui. Há um verbo de ligação subentendido. Ligando, óbvio, né? O predicativo do sujeito, que é o núcleo, então, do predicado nominal. Há um verbo de ligação, subentendido, ligando o predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado nominal, ao núcleo do sujeito gramatical. Parece até meio repetitivo, mas é porque as funções aqui, ou seja, os termos da oração têm, né, nomes parecidos, mas está certinho. Há um verbo de ligação subentendido ligando o predicativo do sujeito ao núcleo do sujeito gramatical, tá? E o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal, certinho? Então, por isso, nós temos um predicado verbo nominal neste último exemplo. Já dei todas as explicações necessárias, né, por meio desses exercícios, mas nós vamos ver cada explicação, né, referente, então,
a todos os tipos de predicado. Vamos ficar por aqui, aí nós continuaremos na próxima aula com essas explicações. Então, tchau, tchau.